Olá, gente, boa tarde, bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula aberta. Hoje é 30 de novembro de 2022. Seguimos aqui com os nossos temas e estudos do ashram urbano para esta e outras plataformas, como uma forma de trazer ideias relacionadas a práticas contemplativas indianas, práticas de yoga, filosofias da Índia de uma maneira geral, para um universo de interesses que seja e esteja além do conteúdo e dos cenários dos nossos cursos. Hoje eu quero falar para vocês algo muito breve, mas que envolve ideias bastante profundas e longas. Muito do que se pensou e se construiu, tanto no cenário das filosofias indianas, como no cenário das práticas religiosas da Índia, também conhecidas como hinduísmo, e no seu nome antigo, Dharma. E vejam, quando eu digo nome antigo, Dharma não é uma tradução para o hinduísmo, não há uma tradução para o hinduísmo. Dharma é o termo mais próximo que nós encontramos na língua sânscrita, na literatura indiana antiga, para esta ideia que nós temos hoje de religião. Mas isso não é o nosso tema. O que eu quero dizer para vocês é que o conceito de ignorância, de desconhecimento, de não conhecimento é uma das ideias, é um dos conceitos mais presentes em todo esse cenário e é disso que nós vamos falar hoje. Desconhecimento, ignorância existencial ou algum tipo de noção que envolva não somente um não conhecer, e aí aqui é o ponto no qual eu quero intervir, mas principalmente aquilo que nós chamamos então de um conhecimento ou incompleto ou um conhecimento equivocado, é o que caracteriza muito do pensamento indiano. E nesse sentido nós vamos ter um cenário que é bastante abrangente de visões filosóficas, de práticas religiosas que vão ter como base a superação dessa condição de ignorância. E essa condição de ignorância, ela não é tida como insuperável, mas ela é tida muitas vezes como inata, ou seja, nós não fizemos nada para estar com ela. Ela simplesmente aconteceu para nós. Haverá vários tipos de justificativas, muitas delas baseadas na própria natureza da individualidade, na própria natureza da corporalidade, na própria natureza da materialidade, está contida a semente da ignorância. E aí nós vamos ter uma quantidade muito grande de práticas filosóficas, de práticas contemplativas, até mesmo de práticas rituais que pretenderão superar esse estado de ignorância. E esse estado de ignorância, ele é descrito de variadas formas, como eu disse a vocês, e nesta semana aqui trabalhando no material dos nossos cursos, no Shiva Sutra, um breve, porém muito profundo tratado de Tantra não dual, ou de Shivaísmo não dual, do século IX, é entendido como revelado, entendido então como uma obra que é trazida diretamente, no caso, por Shiva, para um grande guru, para um grande adepto conhecido como Vasugupta. Trabalhando sobre esse texto, num comentário em sânscrito também do século X, ou de um autor que nasceu no século X, o Kshemaraj, eu me deparei com essa ideia aqui que pode ser interessante de trazer para nós a respeito dessa noção de aprisionamento por meio da ignorância. É assim que o Shivaísmo da Caxemira, de onde esse texto faz parte, representa essa ideia geral da ignorância. A ignorância, ela é uma forma ativa de conhecimento, ela não é uma ausência de conhecimento e, portanto, ela sendo uma forma ativa de conhecimento, ela decorre de algum tipo de traço que nós temos em nós, que é de representar coisas erradas nos lugares errados. Eu vou abrir aqui com vocês o nosso texto, o Shiva Sutra, apenas para ilustrar o que nós estamos falando aqui.
E vocês verão aqui um trabalho ainda em andamento, então não reparem na bagunça, né? Assim são as aulas abertas. O Sutra 2, do capítulo 1, ele vai dizer Jnanam Bandhaha. Bandha é a palavra que eu estou traduzindo aqui como limitação, é uma palavra que eu ainda não fixei nessa tradução, ela tem sido utilizada assim nas traduções de estudo para os cursos, mas uma palavra boa para isso é aprisionamento, grilhão, né? Um termo muito bom da língua portuguesa é o termo grilhão. Em francês, lien, né, no sentido de liame, né, como a gente tem em português. Em italiano, ligame, né, pela tradução do Torella, pela tradução da Silburn. As traduções para a língua inglesa, elas preferem bondage, o Mark Ditkovsky, Jaydev Singh utilizaram essas palavras. É um termo muito difícil de traduzir. Bandha significa prisão, significa limitação aqui enquanto conceito. Este sutra diz respeito àquele fator que faz com que nós percamos o nosso senso de plenitude. Existe, então, no Shivaísmo da Cachemira um princípio não dualista, que entende que a consciência é uma consciência única e universal, que se apresenta sob infinitas formas particulares, das quais nós fazemos parte, nas quais nós estamos incluídos. E assim, tratando o tema da consciência universal como uma consciência única, tratando, portanto, a nossa consciência individual como algo que não brotou assim do nada, mas ela mantém-se sempre contínua à consciência universal, há também uma noção de que não nos sabemos universais. E esse não saber-se universal é o que é tratado aqui de uma maneira bastante complexa como bandha, como aquilo que envolve então uma noção de uma limitação, de uma prisão, de uma coisa que faz com que estejamos num estado de consciência contraída, como é um outro termo ali que os textos shivaitas gostam de utilizar, a palavra sankocha, o estado de contração da consciência. E aqui então nós vamos ter uma noção bastante direta entre o fator que limita, o fator que aprisiona a consciência, como o fator do desconhecimento. Sendo que, vejam, como a gente observa aqui, Jnanam Bandha. Jnana é uma palavra muito conhecida, e aqui ela é entendida como conhecimento, mas não como conhecimento filosófico. Não é disso que ele está falando. Ele está falando como os atos cognitivos que permeiam a nossa mente individual, são os atos que fazem com que a gente tenha essa compreensão limitada de si, essa compreensão limitada do outro, projetando assim ideias relacionadas àquilo que nós vamos chamar de infinito, às coisas finitas, e ideias relacionadas às coisas finitas projetadas ao infinito. Então, essa temática é uma temática também recorrente de outras escolas filosóficas que nos dirão que nós olhamos as coisas finitas, como o corpo, por exemplo, como infinito, tratamos assim, sabemos que não é infinito, mas o tratamos assim, guardamos essa impressão, damos esse valor às coisas e situações finitas e, ao mesmo tempo, projetamos ideias inversamente a todos os nossos universos transcendentes, religiosos. Isso também é um ponto importante dessas doutrinas. E vejam que o nosso texto aqui fala conhecimento como uma coisa afirmativa. O conhecimento de alguma faculdade cognitiva que se dá dentro da nossa própria experiência individual é aquilo que promoverá, então, na nossa própria experiência esse fator de aprisionamento, esse fator que nos faz sermos indivíduos limitados. E, ao mesmo tempo, nós sabemos, por meio desta tradição e por meio de outras tradições,
que o conhecimento é também um fator de libertação. Nós vamos ter, então, um campo de experiência muito vasto e abrangente, onde o conhecimento, no sentido da instrução filosófica, no sentido do entendimento da própria realidade, sendo como o próprio antídoto contra essa forma de desconhecimento. Esse texto ele foi multiplamente interpretado e comentado, e uma das formas de comentá-lo é fazer uma espécie de jogo com a fonética, com a sonoridade deste sutra com o sutra anterior. O sutra é o aforismo, esse é o segundo, então relacioná-lo com o primeiro, e o anterior termina com a vogal A. E quando ele é lido em sequência, nós lemos então a vogal A na frente da palavra Jnana. Então, aquilo que é dito no sutra anterior, nós vamos ver então Chaitanya Mahatma, o Si, a essência do universo e a consciência, seja o que for isso, agora não é tão importante para nós. Quando ele é lido e recitado em sequência, então a gente tem essa junção aqui. E aí, quando a gente tem essa junção, a gente vai ter uma espécie de jogo fonético que vai dizer que existe uma vogal A na frente de Jnana. E essa vogal A, ela funciona como um prefixo em sânscrito que dá a ideia de ausência, que dá a ideia de negação. Então vai se dizer que há uma dupla leitura, que limitação, bandha, é tanto conhecimento, Jnana, mas quando lido na sequência dessa frase anterior, desse sutra anterior, ele é adjnana, o que significa que ele é também desconhecimento, o que significa então que a gente tem essas duas possibilidades porque elas são uma o reflexo da outra, são os dois lados da mesma moeda. Na medida em que nós nos conhecemos de forma equivocada, nós também nos desconhecemos, então o conhecimento passa a ser um desconhecimento. E o desconhecimento nunca é uma ausência aqui, ele é uma presença, então ele é uma ignorância ativa. Então é aquilo que faz com que a pessoa perpetue o seu equívoco e transmita o seu equívoco a respeito de si. E veja, não é social, não é cultural, não faz parte do contexto da educação que nós recebemos em sociedade, faz parte de uma natureza que os filósofos indianos vão tratar predominantemente na nossa relação cognitiva, como algo inerente à nossa relação cognitiva, ainda que seja superável, e que nos mantém, de uma certa maneira, identificados com objetos múltiplos e duais do mundo. Isso é um conceito fundamental aqui no campo dessas ideias. Para finalizar essa breve aula de hoje, o que eu queria trazer também para vocês é uma observação que um outro pensador, por acaso ou não por acaso, ele é o mestre, ele é o guru deste pensador que comenta aqui esse texto chamado Shiva Sutra de Vasugupta, o comentador é o Kshemarajya, e o guru do Kshemarajya, Abhinavagupta, ele traz uma observação muito interessante quando ele cita essas ideias a partir desses sutras na sua obra fundamental chamada Tantra Aloka. O Tantra Aloka é uma obra que recupera uma enormidade de tantras e se pretende e é um grande comentário sobre um tantra muito especial chamado Malini Vidyayotara Tantra, mas ele tem ali uma quantidade enorme de textos que ele cita, que ele menciona para construir as suas ideias, e entre esses textos, o nosso Shiva Sutra. E sabe-se que no contexto, como eu disse a vocês, de muitas coisas que rodam dentro do universo indiano de uma maneira geral, seja filosófico, seja religioso, em torno dessa noção de ignorância, de desconhecimento, é a ideia do ciclo do samsara, o ciclo do nascer e do morrer, que nós falamos correntemente como reencarnações, ainda que tenhamos de ter muito cuidado com a equivalência entre esses conceitos.
Mas, dizendo de uma maneira bastante panorâmica, né, disse que essa ignorância existencial é a causa da identificação com as coisas finitas, e nessa identificação com as coisas finitas, as pessoas findam uma vida e começam uma outra vida finita. Ao identificar-se com o infinito, né, então há um certo tipo de libertação, né, que a Índia descreveu muito ricamente nas suas várias filosofias e religiões. E o Abhinavagupta, ao tratar dessa ideia, ele mostra, né, de uma maneira muito lógica e até com uma certa ironia, né, que a ignorância ela não é uma ausência de conhecimento. E aí ele diz, porque uma bola de argila ela tem ausência de conhecimento e nem por isso ela reencarna. O que faz uma pessoa reencarnar não é a ausência de conhecimento, mas é o conhecimento equivocado que produz as identificações, que produz projeções erradas nas coisas erradas, né? Então, nessa visão, ele vai compreender que se a ausência de conhecimento fosse o que mantém as pessoas aprisionadas, né? Então uma bola de argila pertenceria também ao ciclo de samsara, nascendo e renascendo. E é uma passagem que contém uma certa ironia e muito curiosa. Enfim, esse era o tema que eu queria trazer aqui para vocês nesta aula aberta de hoje, falando então dessa ideia tão fundamental e tão presente no pensamento indiano, que é a noção de saber e dessaber, nessa noção de conhecimento, desconhecimento ou ignorância. Espero que tenha algum tipo de reverberação aí com vocês essas ideias. Caso vocês estejam interessados nos nossos cursos, visitem o nosso site ashraurbano.com.br. Estamos aqui no final do ano planejando já os nossos cursos já desde agosto na prática, né? Então eles já estão assim com as inscrições abertas, recebendo inscrições de cursos de formação em Hatha Yoga, curso de filosofia do yoga, leituras de textos, Shivaísmo da Caxemira. Vejam lá, há muitos cursos com os diversos perfis. Gente, muito obrigado por estarem presentes, a quem vier assistir pelas gravações. Não se esqueçam, né, de fazer todos aqueles procedimentos que as pessoas pedem nesta plataforma, né, de likes em vídeos, compartilhamentos, seguir o canal. Isso é muito importante para que as aulas abertas, para que as atividades abertas aqui sigam sustentáveis. Gente, muito obrigado por assistir e até uma próxima.